Eu gostaria de pedir a vocês, quem tem a Bíblia ou tem o celular, se quiser acompanhar, você abre a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 11. No versículo 22, a Bíblia diz assim: passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Mateus 11, agora versículo 21. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Nós vemos Jesus Cristo falar de Cafarnaum. Cafarnaum foi a cidade onde Jesus passou a sua juventude, ele veio a vida adulta dele, e depois que ele começa o ministério, então ele fica entre Judeia e Galileia, e Galileia para terminar a sua parte visível na Judeia. Mas quando Jesus Cristo fala de Cafarnaum, ele fala sobressaindo os milagres que aqui aconteceram. E ele compara, ele traz uma visão muito especial sobre Tiro e Sidom. Então é preciso que a gente preste atenção no que aconteceu em Tiro e Sidom. Se vocês lembram do que aconteceu em Tiro e Sidom, eu vou passar rapidamente para nós chegarmos lá. Jesus Cristo um dia saiu e foi com os discípulos para as regiões de Tiro e Sidom. São duas cidades portuárias que ficam a 26 quilômetros além da fronteira de Israel e Líbano. E quando ele estava lá com os seus discípulos, até hoje eu me pergunto o que é que ele foi fazer para aquele lado. Porque não era a praia dele era aqui, ele chegou a dizer para aquela mulher. A Bíblia diz que vem uma mulher. Quando a Bíblia falar mulher, abre o olho. Porque mulher com Jesus é a igreja. Somos nós. Vem uma mulher, algumas Bíblias dizem que ela era cirofenícia, outras dizem que ela era cananeia, outras dizem que ela era de descendência grega. Uma coisa fica certa, ela não era uma israelita. Ela não era uma adoradora do Deus de Abraão. Ela não era seguidora da lei de Moisés. Ela era uma ímpia, mulher, estrangeira, adoradora de Baal. Essa mulher vem clamando através de Jesus. E quando ela clama por filho. A dor dela era por uma filha. E nós sabemos que quando nós temos alguma filha com problema, nós não queremos espalhar para todo mundo, não é? Desagrada ao nosso coração abrir as entranhas da nossa filha, espalhar a dor que ela está causando ou que alguém está causando a ela. Mas essa mulher grita, então nós vemos que ela estava no último topo da dor dela. Senhor, primeiro, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Isso é interessante, porque ela chama Jesus de Senhor. Naquela época, chamar alguém de Senhor, Adonai, significa: tu me compraste, tu és meu dono, tu mandas em mim, eu sou tua propriedade. Por que essa mulher chamou Jesus assim?
Aí ela acrescenta um outro título, filho de Davi. Ela está dizendo para ele, tu és monarca. Tu és o monarca, tu és rei, tu tens um trono. E depois ela acrescenta mais um atributo para ele, que é o atributo de Deus. Tem compaixão de mim. Ora, Deus quando fala com Moisés, ele diz, eu sou o Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo, grande misericórdia e fidelidade. Então, ser compassivo é um atributo de Deus. Essa mulher disse, tu és o meu dono, tu me compraste, tu és monarca, tu ocupas o trono de Davi, tu és rei, e tu és Deus, tu és compassivo. Aí ela entrega a mala sem alça, a dor, a ferida, ela rasga as entranhas e diz, minha filha está horrivelmente endemoniada. Interessante, essa mulher sabia o nível da luta da filha dela, era uma luta espiritual. E os discípulos, aqui tem a mulher, aqui tem os discípulos, todos judeus. Despede essa mulher, ela vem clamando atrás de nós. E quando Jesus Cristo viu que a coisa estava séria, ele disse, olha, não fui enviado, senão somente as igrejas perdidas da casa de Israel. Ele estava dizendo para ela, tem nada a ver com você. A mulher veio, a Bíblia diz, ela veio e adorou. E disse, Senhor, tem misericórdia de mim. O que tinha naquela mulher? E Jesus não pôde passar. E quando Jesus disse, não fui enviado senão somente os da casa perdida de Israel, aqueles judeus, os discípulos devem ter feito, viu? É só para nós. Aí, quando ela adorou, Jesus parou e disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E os discípulos, viu? A mulher disse, sim, senhor. Eu fico impressionado com essa mulher, porque quando a gente estuda psicologia, nós aprendemos esse ponto, quem é psicólogo aqui sabe. Quando o seu opositor está contra, você concorda com ele, aí ele dá espaço, você entra com a sua parte. Aquela mulher disse, não, sim, senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas da mesa dos seus donos. Quando a mulher disse aquilo, Jesus Cristo deu um grito, deu um brado. Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Ali aconteceu em Sidom e Tiro o grande milagre de Jesus. Ele foi ali para ver a expressão do que seria isso aqui hoje. A igreja gentílica. Os discípulos eram judeus, Israel não admitia que os gentios fossem filhos de Deus, que os gentios ocupassem parte no coração de Deus, porque Deus estabeleceu essa situação quando Deus chamou Abraão. Deus estabeleceu uma separação, judeus e gentios, para mais tarde unir os dois numa igreja, através de seu filho. Mas ali Jesus Cristo foi para ter um vislumbre do que seria a igreja dele. Gentios que viriam a ele, dizendo para ele, tu és meu dono, sim, tu és Senhor. Tu és rei, sim, tu és filho de Davi. Tu és misericordioso, clemente e longânimo. Minha filha, minha descendência, minha casa está horrivelmente endemoniada. Eu creio em ti. Eu não me importo se eu não me assento à mesa. Uma migalha que sair de ti, uma palavra, para mim é o suficiente. Então, ali em Tiro e Sidom foram um palco para esse grande milagre. E Jesus aqui, ele diz, ai de ti, Cafarnaum, porque haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para ti. Ele compara com Sodoma. Qual foi o pecado de Sodoma? Muitas pessoas dizem que foi homossexualismo. Não, isso existe desde que existe o pecado no mundo, e o pecado não começou
nem em Israel, nem no Brasil. O pecado começou lá no céu, o diabo caiu. E caiu para a terra. Nós fomos feitos da terra, então o negócio fica difícil. O que aconteceu? Qual foi o pecado de Sodoma? Está escrito aqui. Está escrito em Ezequiel. Deus fala assim: porque esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre, o necessitado. Viu? Por que é que Sodoma foi desfeita? Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Quando nós olhamos hoje a igreja, só fala em prosperidade, prosperidade, prosperidade. Lembramos do que acontece em Apocalipse. Quando o Cordeiro toma o livro, ele começa a abrir os selos no capítulo 6. Primeiro selo que ele abre, um dos seres viventes diz: vem! E aí vem um cavalo branco. Presta atenção naquele cavalo branco. Seu cavaleiro vem vencendo e para vencer. Olha esse cavaleiro do cavalo branco. Ele tem um arco, mas ele não tem flecha. Mas a Bíblia diz que ele vem vencendo e para vencer, e a ele é dado uma coroa, quer dizer, ele vai ser empossado, ele vai ser coroado, ele vai ser aplaudido, o cavaleiro do cavalo branco, mas ele não tem flecha, ele só tem o arco. É um evangelho de aparência que será pregado. Vai ser coroado pela humanidade, principalmente dentro da igreja, e ele vem vencendo e para vencer. Esse é o evangelho da aparência. O cavaleiro verdadeiro é do capítulo 19, que tem o manto manchado de sangue, o nome dele é Verbo de Deus. Mas esse evangelho de engano, de prosperidade, de cristianismo sem cruz, de graça barata, é o que vai trazendo a destruição, porque depois do cavaleiro branco vem a guerra, a desunião, e vem a fome e vem a morte. E a Bíblia diz que o cavaleiro da morte, 3/4 da humanidade vai ser morta e vai para o inferno, porque o nome dele é morte, o inferno vai seguindo. Então tudo isso por quê? Por causa da soberba, da fartura de pão e da próspera tranquilidade. E ninguém estende a mão para o pobre e para o necessitado. É interessante, porque Jesus, o Deus diz lá no Antigo Testamento: porque pobre sempre haverá sobre a terra. Por isso eu te ordeno que livremente tu estendas a tua mão para o teu irmão, para o pobre, para o necessitado. No Novo Testamento, Jesus Cristo diz: não, pobres sempre tereis entre vós. O que significa? Que pobre não vai faltar. Então, o que é o pobre? O pobre é um desafio para nós, para ver se nós enxergamos, para ver se nós vemos, para ver se aquilo nos incomoda, para ver se nós tentamos fazer alguma coisa. Estou dizendo isso por quê? Porque quando Jesus Cristo falou isso aqui nesse lugar, tantos lugares no mundo que ele podia ter falado, mas ele falou aqui. Agora ele nos trouxe, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, pode dizer o que for, ele nos trouxe aqui de situações diferentes, de famílias diferentes, de culturas diferentes, de histórias diferentes, nos reuniu aqui nesse lugar. Ele pode ter usado a pastora Helena, a Naíma, o pastor João, o que for, mas ele trouxe, porque quando ele vai fazer, ele faz. Em Cafarnaum, nós estamos em Cafarnaum, para dizer: olha aqui, olha os milagres que aconteceram aqui. Haverá menos rigor para ti, para Sodoma, para Tiro e Sidom, do que para ti, Cafarnaum. Será que ele não está falando que Cafarnaum pode ser a nossa vida?
Quantos milagres têm acontecido na nossa vida? Quanta abundância! E nós estamos olhando para o lugar errado. Nós estamos olhando talvez para o que falta, ou para o que nós gostaríamos de ter. E nós não olhamos para o que temos. Quando cada carta de Paulo, logicamente cada livro da Bíblia tem um tema. O tema da carta aos Efésios é riqueza. Paulo ali ensina que nós somos milionários em Cristo. Mas quando você vê Paulo, ele faz 2 orações pelos Efésios. Você vê Paulo orando, pedindo alguma coisa de material para os crentes? Não, nunca. Ele pede a Deus para abrir os olhos do coração dos crentes, para que eles possam ver. Para que eles possam ver o que eles já têm. Para que eles possam ver o que eles já têm. Ele não pede nada de material. É para ver o que a gente já tem. Porque na maioria das vezes nós vemos o que não tem. Se nós abrirmos os nossos olhos para olharmos e vermos o que nós já temos, nós vamos sorrir e dançar. E não precisa nem música. E não precisa nem Mar da Galileia. Nós vamos dançar e vamos dançar muito pelo que já temos. Ricos, milionários. Cafarnaum é lugar de milagres. E o grande milagre que acontece hoje para nós é o milagre de estarmos aqui. Mas tem um milagre maior. E esse milagre maior é o milagre da desvendação do grande mistério. Paulo fala para nós qual é o maior milagre. Quando você nasceu em Cristo, você entrou numa família. Você se tornou filho de Deus, você entrou na família de Deus. Toda família tem seus segredos. E os segredos da família vão sendo desvendados para os filhos à medida que eles vão crescendo. Né? À medida que eles vão crescendo. Quando nós entramos para o reino de Deus, os segredos da família de Deus eram desconhecidos. Mas à medida que nós vamos crescendo, o Espírito vai abrindo os segredos da família pouco a pouco para nós. Esses segredos da família de Deus são chamados mistérios. O Espírito vai revelando os mistérios pouco a pouco. Porque a palavra de Deus não tem interpretação. Eu interpreto Gil Vicente, eu interpreto Camões, eu interpreto Dante Alighieri, eu interpreto Camões, mas eu não vou interpretar a palavra de Deus, que para interpretar tem que ter ação da minha mente carnal. A palavra de Deus é o Espírito que revela. Revelar é tirar o véu. Então o Espírito vai tirando o véu pouco a pouco. E nós vamos entrando. Mas quando chega, Paulo fala do maior mistério para nós, e eu vou ler para vocês em Efésios, no capítulo 3, que está o grande mistério. Aqui, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas essas coisas, para que, pela igreja, não esqueça disso, olha o grande mistério revelado, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Olhe, o ministério de Paulo, pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e revelar o grande mistério de Deus oculto de todos os séculos. Que mistério é esse? A revelação da multiforme sabedoria de Deus através de quê? Da igreja. Deus deixou o seu grande segredo, a sua grande riqueza para revelar através de nós,
na nossa vida, no nosso procedimento. Que mistério é esse? Primeira separação. O homem ficou separado de Deus pelo pecado. Houve outra separação. O homem separado do homem, Caim matou Abel. O homem tenta fazer união pela Torre de Babel, não teve. Então Deus resolveu fazer. Deus chamou Abraão no capítulo 12 e tirou lá da Mesopotâmia. Deus vai fazer uma separação entre judeus e gentios. Os judeus passaram a vida se gabando disso. E ainda se gabam. Estamos separados, somos diferentes. Isso é a separação, porque Deus então tinha um plano. Agora eu vou usar um judeu e você trazer tudo a mim, através dele. E é quando Deus traz esse homem, Jesus. E Jesus, o que é que ele faz? Nele, judeus e gentios passam a ser um novo homem, uma nova criação em Cristo. Mas eles ainda estão separados de Deus. Jesus resolve outro, judeus e gentios unidos com Deus. Esse povo, essa nova criação, esse novo homem que ele criou, é a igreja. Ele pega essa criação e assenta essa criação nos lugares celestiais, acima de todo principado, de toda a potestade, e os faz reinar soberanamente com Cristo, com todos os principados debaixo dos seus pés. E a Bíblia diz que esta é a multiforme sabedoria de Deus. Este é o maior milagre. Nós precisamos de milagres, sim, mas primeiro temos que ver que o grande milagre está resolvido. Precisamos de milagres aqui. Vamos orar por milagres, mas vamos orar com o coração aberto, sabendo que o grande milagre já nos está revelado. Amém?